Sejam muito bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Tiago. E eu sou a Rafa, e é uma alegria para nós estarmos aqui com vocês nessa jornada, nessa trajetória do Evangelho de Lucas. E hoje nós estamos quase chegando ao final, no nosso penúltimo dia, e nós vamos meditar em Lucas capítulo 21 e 22. Sim, há muitos ensinamentos de Jesus em cada um desses trechos que nós estamos cobrindo, em cada meditação. Hoje nós vamos ler um trechinho no início do Evangelho de Lucas 21, que mostra a história da viúva que traz uma pequena oferta e é elogiada por Jesus pelo ato do seu coração. Além de nós vermos que a vitória de Jesus na cruz muda a nossa história, nós vemos que as expectativas de Jesus para conosco são muito diferentes das expectativas humanas ou mesmo da religiosidade. O apóstolo Tiago, quando escreve a sua carta, Tiago 1,27, diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se deixar se corromper por este mundo. Nós vamos ver nessas palavras de Jesus também, e como todo o ensino apostólico nos mostra, que a expectativa do Senhor Deus para conosco é do nosso coração se voltar para Deus, se voltar para o nosso próximo. E isso deve falar bem ao seu coração. Você que está aberto à espiritualidade, à pessoa de Jesus, à mensagem do Evangelho, mas talvez você ache que você não cabe muito nos formatos religiosos de hoje em dia. Sim, mas sempre há um lugar, porque Deus é aquele que vê o coração, não há aparência. Sim. Quantas vezes nós somos tentados também a julgar pela aparência, às vezes nós percebemos que as pessoas nos julgam pela nossa aparência, mas Deus é o Deus que nos vê, é o Deus que nos conhece e é o Deus que conhece o nosso coração, as nossas intenções, sejam elas boas ou sejam elas más. Então vamos meditar, orar, pedir ao Senhor para falar ao nosso coração na leitura de hoje, sabendo que Ele é o Deus que nos vê, o Deus que nos ouve e o Deus que conhece as intenções do nosso coração. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua preciosa palavra que recebemos agora com alegria e com gratidão. Oro te pedindo entendimento e revelação para mim, para Rafa e para essa pessoa agora que acompanha essa meditação conosco. Fala conosco, Espírito de Deus. Te pedimos e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim então em Lucas capítulo 21, a oferta da viúva. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Sim, nós lemos essa história com os nossos familiares que estão aqui em casa, já semana de Natal, temos meu pai, minha irmã com a família dela hospedados conosco, e ao finalizarmos a noite, há 2 dias atrás, lendo essa história, nós deixamos cada um compartilhar um pouquinho o que podemos aprender com essa história, uma história tão curta, com tantos ensinamentos. Nós ouvimos sobre a realidade que Deus olha o nosso coração, não apenas o exterior, não apenas que pode ser medido por nossa capacidade humana. Deus tem uma capacidade de enxergar o nosso coração e Ele vê proporcionalmente, assim como aqueles ricos deram uma porção, mas Jesus sabia que aquilo, na verdade, por mais que diante dos homens parecia muito, para Deus, Ele sabia que era pouco. E ao passo em que essa viúva, que aos olhos dos homens deu tão pouquinho, aquelas poucas moedinhas, aos olhos de Deus, Deus estava satisfeito com ela por ver a entrega do seu coração. Sim, algo que eu vejo também, que muitas vezes na palavra mostra em relação aos ricos, igual quando o jovem rico chegou diante de Jesus e ele falou que você venda tudo o que você tem, entregue aos pobres e me siga. E aquele jovem ficou triste porque ele não poderia fazer aquilo. E nos mostra sobre essa rendição. Jesus, Deus, nos chama a uma rendição completa do nosso coração. Aqui está mostrando como uma forma de dinheiro, mas isso também fala sobre o nosso coração, né, meu amor? Exatamente. Meu pai trouxe uma pergunta sobre qual que é a maior oferta registrada na Bíblia. E eu percebi que era uma pergunta que tinha uma pegadinha ali. Por exemplo, o rei Davi juntou grandes quantias de dinheiro, de riquezas para a construção do templo lá no Antigo Testamento. Salomão, seu filho, não apenas construiu e inaugurou o templo, quanto por ocasião da inauguração do templo de Salomão foram feitas
ofertas absurdamente generosas, mas o meu pai nos lembrou que a maior oferta na Bíblia, na verdade, está registrada no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, tão conhecido, que diz que Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe que Deus deu esse maior presente. Nós estamos nos aproximando do Natal e é um momento tão propício para nos lembrarmos que o maior presente que podemos receber é o presente do amor de Deus. E ao lermos o Evangelho de Lucas, nós estamos vendo Jesus como esse filho que foi enviado por Deus cumprir passo a passo esse ministério. No capítulo 21 ainda nós vamos ver quando Jesus avança para se aproximar do momento da sua crucificação. Nós vamos ver no capítulo 22 a última ceia de Jesus com os seus discípulos, o momento em que Judas Iscariotes traz Jesus. Depois Jesus tem um tempo de oração no Monte das Oliveiras, no lugar chamado Jardim do Getsêmani, e ele é preso, zombado pelos soldados. Eu e a Rafa não vamos ler todo esse texto aqui, mas te encorajamos a ler. Sim. Ao meditar nesse episódio, te convidamos a fazer a leitura dos capítulos 21 e 22, vendo como que a vitória de Jesus parece tão diferente também das expectativas humanas. Assim como aquela oferta da viuvinha, assim como também Jesus começa a sua vitória na sua entrega, no seu ato de obediência. E o nosso chamado nesse episódio é para você deixar de lado os julgamentos humanos, as expectativas dos religiosos e coloque o seu coração com sinceridade diante de Deus para receber dele o maior presente que ele tem para você neste Natal. Amém. Sim, então nós vamos ler outra parte de Lucas também, 22. Sim, vamos ler um pouquinho também quando Jesus fala sobre a ceia. Ele se reúne com os seus discípulos para participar da última ceia. Observe que aqui não está mostrando Jesus em um momento de culto, de domingo, novamente, um momento tão especial de comunhão, de profunda espiritualidade. Jesus está em uma casa, fazendo uma refeição com os seus discípulos, e isso também nos ensina do que eu e a Rafa temos chamado a sua atenção, para observar como que as nossas casas, o ambiente de intimidade do lar, é um lugar de comunhão com Deus, um lugar de profundas revelações e transformações para as nossas famílias. Sim. Diz assim, Lucas 22, a partir do verso 7. Finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. A Bíblia destaca esse valor da mesa, da refeição juntos. E Jesus lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo a vocês que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele, Jesus, deu graças e disse: peguem o cálice e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. O Filho do Homem irá como foi determinado, mas ai daquele por quem é traído. Essa história que é tão conhecida hoje
para os apóstolos de Jesus foi uma história cheia de surpresas. Tudo aconteceu muito diferente de como eles esperavam a manifestação do reino de Deus, a vinda do Messias. Eles esperavam que o Messias viria para destruir Roma, para aniquilar Herodes e destruir todo aquele governo humano. E Jesus veio de uma forma tão diferente, aqui numa mesa, servindo aquele que o iria trair. Jesus obedeceu, como diz em Filipenses 2, todo o seu chamado do Pai, até a morte e morte de cruz. E por isso Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que lindo! Essa é uma verdade transformadora para as nossas famílias. Eu e a Rafa queremos te convidar a abrir o seu coração, independente se você é uma pessoa mais religiosa, no sentido de frequentar um culto semanalmente, ser membro de uma igreja, ou talvez você está sendo julgado pelos seus pais, pelos seus avós, meu filho não vai à igreja, meu filho não quer saber de um compromisso com Deus, mas você sabe no seu coração que apesar de você não estar atendendo às expectativas humanas ou religiosas, diante de Deus há uma sinceridade no seu coração. Eu e a Rafa refletimos muito sobre o que a Bíblia ensina sobre isso, sobre como Deus vê o nosso coração e chamamos os nossos filhos, na verdade, a buscarem aprender como atender antes às expectativas do Espírito Santo, as expectativas de Jesus e de Deus Pai, mais do que atender expectativas de homens. Essa vitória de Jesus, que foi surpreendente, que foi diferente do que muitas pessoas esperavam, é a vitória que muda as nossas vidas, Sim. que transforma as nossas famílias, que tem o poder para trazer novidades que são necessárias hoje para você e para o seu lar. Sim, então vamos orar, colocar diante de Deus. Coloca diante de Deus. Nós temos aqui, se você já está conosco desde o primeiro episódio, que nós já estamos aqui na nossa terceira semana, Sim. terceira semana, você já tem colocado, seja sua vida, sua família, seu casamento, seus filhos, um amigo, um familiar, tantas pessoas que nós intercedemos. Muitas vezes nós intercedemos por você que talvez nem conhecemos pessoalmente, mas estamos aqui juntos, tendo essa experiência de fé, refletindo sobre Deus, aprendendo mais sobre Deus juntos. Então, seja quem for, coloque diante de Deus, que esse Deus que vê o nosso coração. Sim. Ainda que para nós, no nosso julgamento humano, nós achamos que uma pessoa está entregando pouco, como aqueles homens achavam que aquela viúva estava entregando pouco, mas às vezes aquilo que é o pouco daquela pessoa é sacrificial, Sim. é muito para Deus. E aquilo que a gente acha, nossa, aquela pessoa não sai da igreja, aquela pessoa faz isso, faz aquilo, isso talvez para Deus, diante do coração daquela pessoa, não é muito, não é tudo para Deus. Então, que nós possamos também colocar os nossos olhos em Deus, não ficar com expectativas humanas em cima da nossa vida ou em cima da vida daqueles que nós amamos, mas que nós possamos, nesse momento, entregar diante de Deus todos esses nomes que nós temos colocado. Nós temos intercedido aqui por filhos, por Sim. casamentos, por esposas, esposos, tantos pedidos que têm chegado até nós temos colocado diante de Deus. Se você enviou, seja nos comentários ou enviou um e-mail para nós, saiba que nós temos orado pelo nome das pessoas, pelo pedido, pela causa que vocês têm trazido diante de nós, e sabemos que Deus tem ouvido, não por causa de nós, mas por causa quem Ele é, da fidelidade Sim. dEle, do desejo dEle de transformar e abençoar as nossas famílias, a Amém. sua família, a nossa família. Então vamos orar e pedir que os nossos corações sejam rendidos completamente a Deus, em Assim nome de seja. Jesus. Graças te damos, meu Sim, Pai, meu pela Pai. sua bondade, pelo seu amor leal, pela sua sabedoria e soberania. Obrigado por olhar para o nosso coração Sim, meu com um Pai. olhar tão diferente dos homens, até mesmo da religião e da nossa sociedade. Obrigado, Pai, por conhecer o fundo dos nossos corações. Sim, meu Nós te Pai. damos graças pela sua oferta de amor, por enviar Jesus para sofrer em nosso lugar, inocente, que foi traído, que pagou o preço completo de obediência, para que hoje nós possamos experimentar da sua vida e do seu poder transformador, tanto individualmente quanto para as nossas famílias, viver o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco Sim, meu agora. Pai, recebe Pedimos que o cada Senhor uma delas, abra os Pai. olhos dessa pessoa para enxergar, meu Deus, que o que o Senhor espera dela é muito diferente do que os homens esperam, muitas vezes do que a sua própria igreja espera. O que o Senhor
deseja dessa pessoa é um coração rendido e Sim, meu quebrantado, Pai. simplesmente que o Senhor não rejeitará. E o Senhor é Obrigado, quem meu vai Pai. trabalhar na vida dessa pessoa e na sua casa, no seu tempo e no seu modo. Nós te entregamos, Pai, simplesmente os nossos corações Recebe, Pai. rendidos ao Senhor. E na verdade, Sim, assim como Senhor. aquela viuvinha sobre a qual lemos hoje, queremos te entregar, Pai, uma oferta que seja sacrificial, Sim, meu Pai. decisões, escolhas do futuro da nossa Sim, vida, Pai. A sem nossa vida, reservas o ao nosso Senhor. tempo. Tudo que temos para viver, entregamos ao Senhor. Te Sim, meu entregamos Pai. nossos relacionamentos, te entregamos essas causas que nós até aqui queremos tanto controlar. Decidimos entregar ao Sim, Senhor Pai. e Tenha confiar misericórdia na de sua nós. provisão, Sim, meu confiar no Pai. seu agir, confiar no seu trabalhar, no seu tempo e no seu modo. Sim, Eu meu e a Rafa Pai. pedimos paz no coração dessa pessoa que ora conosco agora. Sim, Oramos Senhor. pelo seu casamento, pelos seus filhos, aqueles que têm os seus netos. Pedimos que o Senhor tome as nossas famílias em tuas mãos e nos Recebe, meu ajude, meu Pai. Pai, a alinharmos as nossas vidas com os teus propósitos e vivermos de uma vida que agrade o Senhor. Sim, Pai. Olhando para o Senhor, os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Nós Obrigado, meu somos Pai. pobres, somos necessitados, mas sabemos e nos lembramos de que o Senhor cuida de nós. Sim, Então, Pai. Pai, por favor, toma nossas causas a teu Recebe, cargo Senhor, em e nome sê de Jesus. conosco, meu Deus. Eu oro para que esse Natal seja um tempo de revelações e de renovo Sim, Pai. espiritual, também emocional, físico, financeiro, em todos os aspectos, alinhando nossos corações com o teu, para vivermos para o louvor da sua glória. Mais uma vez, entregamos essa pessoa que ora conosco agora sob os teus cuidados Sim, e Pai. declaramos a Tome. tua paz, declaramos o teu favor e a tua graça, o teu poder transformador, alcançando essa pessoa e a sua família para a tua glória, Pai. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos com fé e com ações de graças. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua Assim seja. família. Vamos continuar aqui em fé e amanhã é o último dia dessa jornada que Sim. nós tivemos. Nós vamos continuar com outros vídeos, com outras mensagens, mas essa jornada amanhã que nós vamos estar meditando sobre Lucas capítulo 23 e 24 para nós encerrarmos juntos nessa série, nesses Exatamente. 24 dias até o Natal. Sim, e na verdade o encerramento dessa série é o início de algo novo nesse ministério que Deus colocou nos nossos corações, chamado Família e Fé. Eu e a Rafa vamos estar compartilhando mais com vocês, mas há pessoas se unindo a nós para contribuir com esse ministério. Então, além da minha voz e da Rafa, nós já prometemos que há novas vozes, novas pessoas vindo para orar pela sua família, para contribuir conosco nesse ministério, que tem o objetivo de trazer o poder transformador do Evangelho de Jesus para cada família. Então, te convidamos a participar conosco amanhã do último episódio e também estar atentos às novidades que estão vindo no Família e Fé daqui em diante. Deus Sim. abençoe muito a sua casa, nós amamos vocês. Um abração.